Oi, gente amiga, só um minuto. Amigos, é o seguinte, eu sou Ailton Graça, presidente zelador da Escola de Samba Lava Pés Pirata Negro, e eu vou bater um papo aqui com grandes mestres griots para a gente falar sobre ancestralidade, falar sobre ritos, né? A grande pergunta é o que a nova geração precisa saber sobre samba. E para isso eu tenho convidados mais do que especiais, e eu gostaria de convidá-los para vir para cá para a gente prosear um bocadinho, tá bom? Então, eu quero pedir para o meu irmão Moisés da Rocha vir para cá, para a gente dar início à prosa, e vou pedir para que ele, antes, por favor, cumprimente o nosso dominão. Por favor, Moisés, vem para cá. Beleza, Moisés. Sente-se. Vou pedir também para a nossa coordenadora de baianas vir para cá, para prosear junto com a gente, Francisca Gomes, a maior fuliã que eu conheço. A pessoa que mais sai em escolas de samba do planeta. Né, Fran? Estou mentindo? Mais ou menos. Por favor, Fran. Um bocadinho aí. E vou pedir uma querida pesquisadora, a mestra do movimento, uma pessoa que estuda a disciplina do corpo, a dramatização cênica, das comissões de frente, né, a nossa coreógrafa da comissão de frente, a coreógrafa da comissão de frente da Lava Pés, Pirata Negro, para vir para cá também, e a Astra Manzinho vem para cá. Que saia linda, e a nossa. Primeira lição, né, para ensinar para os jovens. A gente não saúda o pavilhão de calça comprida. A gente coloca uma saia. As pessoas que têm útero usam uma saia para poder colocar o pavilhão. E olha aí, já começando, né, respondendo algumas das questões mais importantes relacionadas à história do que a nova geração precisa saber, né? Bom, primeiramente eu preciso agradecer a presença de todos vocês, quem está assistindo e participando também. É um prazer enorme estar falando com vocês, é um prazer ter essa figuração que você está aqui, para acompanhar a gente nessa prosa. Só vou deixar o avião passar. Essa é uma casa que tem fundamento ligado à religião de matriz africana, né? De uma forma mais específica, nós somos do Queto, da casa Umil Juarô, e esse território, todo esse contexto da Lava Pés Pirata Negro, que a gente tanto defende, ele foi consagrado para um orixá, que é o orixá dos caminhos, que é o orixá do movimento, que é Exu. Então, essa casa pertence a Exu. Então, eu queria pedir a Go, né, a Babá Exu, para a gente abrir esse trabalho, essa roda de conversa. Tá bom? É isso, gente. Vou pedir rapidinho para que cada um fale de si. É mais complicado agora. Vou pedir para que cada um fale de si. Falar rápido, ser um pouquinho sucinto. Moisés da Rocha, fala para falar com a gente, meu irmão, da onde tu veio, qual é a sua trajetória? Samba pede passagem. Produtor e apresentador do programa icônico, até em termos do novos tempos de carnaval, mas analisando muito o passado também, tentando coletar dados, experiências, buscando novas experiências para poder transmitir às novas gerações. É importante que haja essa ligação, entendemos que a importância desta ligação entre a velha guarda, a média guarda, pode-se chamar assim, e a nova guarda. São pessoas que estão surgindo, garotos, crianças que crescem aprendendo, vendo a dança dos ancestrais, o canto, né, as realizações das organizações e as bagunças também que o pessoal da velha guarda faz e fez, né? Mas mostrando o que deve ser feito e o que não deve ser feito também. Enfim, ninguém ensina nada a ninguém. Há sempre uma troca de experiências
com novas sugestões, novas ideias, sem a gente nunca permitir que acabem apagando. Só um minutinho, por favor. Não permitir que se proceda, que vem acontecendo, o apagamento do protagonismo dos primórdios do Carnaval e seus personagens. Bom, esse foi Moisés da Rocha, mestre criou do rádio. Depois a gente vai fazer algumas perguntas. Porque assim, como a gente está falando para a nova geração, né, o Moisés é uma nova geração também que se inspirou em alguém. Depois a gente quer saber em quem você se inspirou para ir para o rádio, né? Vamos começar agora a saber um pouquinho da trajetória desta maravilhosa que é a nossa coordenadora de Ala das Baianas, Francisca Gomes. Ai, como é difícil. Como é difícil o quê? Ela começou ontem, gente, está debutando. Meu nome é Francisca Gomes, conhecida por Fran. Tem uns até que me chamam de Chiquinha. Tá? Eu comecei, mas eu acho que em 86 eu fui para Nenê, mas antes eu já passei por outras escolas também. Aí eu resolvi, com as dificuldades que andava por aí, eu levei a ala das crianças por muito tempo na União Independente da Zona Sul. E outras escolas, sou da Barroca, saio na Barroca também de Baiana. Hoje eu sou baiana, porque eu senti a necessidade de ser baiana para ajudar o mundo do samba também, ajudar. E assim, aí de repente eu cheguei aqui na Lava Pés para somar esse projeto. Eu acredito no projeto do Ailton. Cheguei para somar com ele. Por enquanto é só. Tá bom? Tem mais coisa aí, tá? Tá escondendo o jogo, tá, gente? O Francisco está escondendo o jogo. Vamos saber da Yáscara também, né? A Yáscara que tem no currículo dela houve situações em que a escola só ganhou o carnaval por conta de comissão de frente, né? Dirigida pela Yáscara, que pontuou, né, divinamente bem. Então, Yáscara, fala um pouquinho da sua trajetória. Então, eu venho da dança, não venho do carnaval, eu venho do outro território das artes cênicas. E aí, em 2000, dona Duda Ribeiro fala assim para mim de fazer um espetáculo, e ela diz assim: e aí, saiu o coreógrafo do Camisa, você quer lá levar o seu currículo? A sua cara. Aí fui eu com o meu currículo embaixo do braço, dona Magali me acatou, e aí eu começo minha trajetória no samba. E muito diferente daquilo que a gente entende enquanto procedimento para fazer teatro, para fazer dança, eu encontrei na escola de samba um outro lugar, uma outra maneira de produzir dança, de produzir teatro, né? Um outro tipo de passagem de aprendizado. E isso foi me apaixonando, né? Isso foi fazendo também com que eu pensasse samba a partir da pesquisa, porque eu falava, tinha coisa que eu não entendia. E aí no Camisa Verde, coreógrafo, né? Perguntar alguma coisa, vou procurar no livro. E cadê os livros do samba? A gente encontrava um ou outro. Eu vou pesquisar. Então, tem um griot que fala que salve o samba que me salva. E essa frase serve para muitas pessoas do samba, inclusive para mim. Hoje eu sou professora na Unesp, né? Entrei pela relação que eu tenho com o samba, e, né, por defender esse conhecimento quilombado do samba. E já há 4 anos, aí eu consigo, porque 4 anos. 4 anos na Lava Pés, junto com a Ailton, nesse projeto lindo da gente revitalizar esse pavilhão e, quiçá, ir para a Liga das Escolas de Samba e desfilar na Anhembi, lugar onde a Lava Pés sempre deveria participar e estar. Eba! Gente, essas são as figuras que vão conversar com a gente, tá? Quando a Iá, eu chamo de Iá, mas a Yáscara, deixa eu passar o avião, que a gente concorre aqui com o aeroporto aqui do lado. Aqui do lado. Bom, esse pavilhão, né, que algumas pessoas que estão chegando no samba, né, chamam de bandeira, né? Ele é uma bandeira, mas dentro do mundo do samba, ele é classificado como um pavilhão, né? O pavilhão
é a bandeira da escola de samba mais antiga em atividade de São Paulo. Né? Antes da nossa escola Lava Pés, né, e ela só era Lava Pés, só teve uma escola com a documentação de escola de samba, que foi a primeira de São Paulo. Né? As escolas Camisa, onde a Iastra passou, o Camisa Verde e Branco e a Vai Vai, eles vêm de uma leitura de cordão. Eles eram cordões carnavalescos, depois viraram escola de samba em função da trajetória da Lava Pés. A primeira de São Paulo ficou 2 anos viva e a Lava Pés continuou dando sequência ao trabalho. A partir de 2019, quando a gente assume a escola, né, pela minha militância no movimento negro unificado, né, eu inseri o contexto pirata negro, né, para a gente fazer algumas disputas de pensamentos, de narrativas, propor algumas coisas dentro desse território que é a escola de samba, que a gente vê como um quilombo cultural urbano que precisa resgatar e manter as suas raízes, né, mais negras possíveis, porque foi aonde surgiu esse rolê todo. Tá? Falando isso, vou perguntar aqui, porque a Francisca está escondendo o jogo, né? O que é ser baiana, Francisca? O que é ser baiana de escola de samba? Por que ser baiana de escola de samba? Ser baiana é cultuar as tradições, né? Trazer a religiosidade, a ancestralidade. É isso que é ser baiana. Eu aprendi muito lá atrás que, assim, uma escola de samba, ela só vai criar raízes fortes a partir de baiana. A partir de baiana. O nosso pavilhão, ele carrega uma baiana, né? Porque todo mundo falava para mim, se tiver baiana, né, e elas vão começar a levar comida para dentro da quadra, é porque vai dar certo. Porque quando a baiana vem, ela traz o filho, ela traz né, traz o neto, ela traz uma cama ela traz outras pessoas que também vão ser baianas, que vão vir ajudar a fundar a escola, a manter a escola. Quando a Fran fala das tradições, né, eu só vou cobrar uma coisa aqui, eu quero cobrar ao vivo, né, meu arroz doce. Você faz arroz doce para todo mundo, menos para mim. Eu já estou brincando. Lembrar também, né, que a baiana ela acaba representando o sincretismo religioso. O sincretismo religioso. O terreiro, o chão, né, essa coisa da natureza, né, essa coisa do simbolismo todo da baiana também. Assim, é importante, fundamental. Né? A gente sabe que, assim, dentro dos nossos estudos, que são dentro da oralidade, de algumas histórias, que, como você mesmo citou, que a gente não tem algumas informações registradas nos livros, mas a gente aprende com os nossos mais velhos e com histórias lá atrás, com os nossos griots, né? A baiana tem uma representatividade muito grande no nosso país, sobretudo que é o país onde a Mãe de Santo tem uma importância gigante, né? Maior do que qualquer país da África. Por quê? Porque em África a maioria é patriarcal, é uma herança patriarcal. Mas aqui as baianas, as nossas quituteiras, as baianas que faziam os quitutes, elas que mantinham o lar, e as baianas é que conseguiram manter o segredo das folhas, né? O segredo das folhas para que houvesse axé, para que a gente pudesse ter axé. Então a baiana tem essa importância. A gente sabe que Tia Seata era uma baiana que tinha, né, o teu terreirinho lá e reunia muita gente ao redor. Então, a Fran, uma das coisinhas gostosas da Fran, quando eu disse que ela é a mais festeira das pessoas, quando eu disse que ela é uma das pessoas mais festeiras que eu conheço, é porque a Fran, ela sai. São Paulo. Não conta. Vou contar, tenho que contar. Ela sai no Rio de Janeiro. E a Fran é daquelas pessoas que fica esperando faltar baiana nas outras escolas, porque quando falta baiana as pessoas levam a roupa, né? E ela fica esperando. Tá faltando baiano? Tá faltando. Ela faz isso no Rio de Janeiro, ela sai daqui, vai para Intendente. Na Intendente é uma falta muito grande de baiana
principalmente na Intendente. Por quê? No Rio tem aquele critério, aqui em São Paulo não, é menos baiana. Lá o critério é 30 baianas por escola. Por escola, né? Por escola, 30 baianas a Intendente. Então, falta muita baiana. Aí a gente começa, né? Vamos lá, gente, vamos ajudar. Aí você pega até homem também, você pega os homens também para ajudar, para fazer aquele comprimento de 30, para não perder ponto. E tem mais uma coisa que você esqueceu. A ser baiana, quando a gente está naquele giro nosso, a gente está espantando os mal. É o axé. É o axé. É a Yansan. É o giro da Yansan. E eu faço isso, eu sou baiana, posso até falar uma escola que eu sou, né, que eu gosto muito. Eu acho que ali é um verdadeiro quilombo. Sou baiana da Tuiuti. Aê! Sou baiana. Moisés já teve muita canção importante no mundo do samba, né? E eu tenho certeza que você já comentou, eu já aprendi muito com você, eu tive muita aula da história do povo brasileiro, do povo preto, através do teu programa O Samba Pede Passagem. Foi fundamental. Primeiro eu quero saber assim, onde você se inspirou para ir para o rádio, da onde veio essa sua inspiração para você ir para o rádio? Eu antigamente costumava dizer muito que por acaso eu estava em tal lugar, por acaso eu encontrei fulano, por acaso, etc., por acaso. Mas por acaso, cada vez que acontece um por acaso comigo, na minha vida, eu fui percebendo que só tinha boas jogadas, sempre. Só enaltecia, só crescia, nunca foi por acaso algum lugar que desse errado, ou que fosse um infortúnio, ou algum prejuízo profissional ou material, nada, sempre locais sempre só de engrandecimento e oportunidade de prestar serviço, porque, como diria Plínio Marcos, o mestre, pelo menos na parte teatral, no bando, Plínio Marcos e o bando com quem ficamos aí vários anos, no Teatro Taíbe, principalmente, e teatro de rua, ele dizia sempre, né? Ninguém vem aqui ao mundo a passeio, eu venho sempre com a missão. Alguns cumprem, outros não. Eu resolvi cumprir, pela minha religiosidade, eu resolvi cumprir. Agora, eu estava no Exército, saí do Exército e fui para a vida sindical, mas fui trabalhar em banco, primeiramente, no Trade Manhattan Bank, era o Banco Lar Brasileiro, e, de repente, mas como venho de igreja da Reforma Protestante, não confundir um neopentecostal ou fala que é evangélico, é atual evangélico, não. Uma igreja com responsabilidades sociais e com respeito à diversidade, todo tipo de diversidade. Então, fui criado assim e trabalhado assim. Aí foi norteada a minha vida. Eu ouvia muito um programa dos Adventistas, que é A Voz da Profecia, um programa que existe desde os anos 40, até hoje está no ar. Ouvia desde criança também, e eu cantei sempre em corais mistos, corais masculinos, e eles tinham lá o King's Herald Band, né? Um quarteto, voz em quarteto, que é essa música em quarteto, o Negro Espírito, cantado em quarteto, vem dos negros americanos também, dos escravos. A maioria dos ritmos americanos, e de todo o Brasil, de todo o mundo praticamente, onde houve escravo, houve percussão, onde houve escravo. Nos Estados Unidos, quando proibiram os negros estudarem, ou também de participarem, de aprender alguma coisa na escrita tradicional, os negros batucavam no próprio corpo, barbatuque, tem por aí, por exemplo, né? Batucavam, proibiram tocar tambor, fizeram sapateado, mas tudo era uma forma de comunicação. Se comunicavam. Os senhores morriam de medo que estariam, que normalmente estavam mesmo, planejando fugas, como reagir, como resistir, nunca foram dóceis à escravidão, em lugar nenhum do mundo. Somente os capitães do mato, que teriam uma boa vida, uma vida melhorzinha, né? Morando dentro da casa do senhor, indicando... Bom, isso é outra história. Mas então, ouvindo esse programa de quarteto, vou cantar em quartetos depois que a igreja assumiu o Negro Espírito também, como se fosse, não falando da negritude. Eu falei que queria ter um quarteto, nós tínhamos um quarteto também no Ipiranga, no Metodista no Ipiranga, a igreja reformada, que vem de um homem chamado John Wesley, que
em inglês, era de igreja anglicana, pastor. Ele brigou muito, lutou contra a escravatura, foi como missionário a cavalo para os Estados Unidos, para a Nova Inglaterra, né? Lá e pregando, lutando sempre pela emancipação dos escravos também. Bom, essa igreja tem essa preocupação, eu falei que queria ter um programa igual da Voz da Profecia, né? Aí fui a uma emissora que havia sido adquirida há pouco tempo pelos metodistas, presbiterianos, todas as igrejas reformadas, chamadas reformadas, né, do Martinho Lutero, e queria comprar um horário para o meu quarteto Sinai. Tinha voltado do deserto do Sinai, então o nome do quarteto era Sinai. Aí o diretor, Domingos Vilela, disse: olha, é muito difícil, vaga, aqui é complicado. Me liga semana que vem, se surgir alguma coisa, eu te falo. Liguei na semana seguinte, ele disse: aconteceu uma coisa difícil, mas aconteceu. Um locutor pediu demissão. Conversando com você, achei que tua voz iria bem aqui na área. Você não quer fazer um teste como locutor? Fui lá, fiz o teste, você será o melhor locutor da emissora. Coitado, estava enganado, né? Mas Não. Aí comecei assim. Não. Mais um por acaso, eu estou lá, né? E nessa trajetória, daí de 5 anos era chamado Rádio Cometa, uma rádio pequena, e lá eu passei para a Rádio Jovem Pan, os tempos áureos da Jovem Pan, quando a Jovem Pan era uma rádio séria, comprometida, né? Emissora dos esportes. Lá trabalhei ao lado de grandes figuras, figuras maravilhosas. Osmar Santos, Estevão Borrussa Girardi, e muita gente, Rádio Camanducaia, e lá o Chico de Assis, o dramaturgo, Fausto Canova, eu fui assessor do Chico de Assis, né? Tive a ousadia de escrever o programa para o Fausto Canova apresentar, quando o Chico não podia ir, e apresentar o programa Show da Manhã, quando transmitir Bolsa de Valores, orientado por Geomir Petting. Então, para mim, foi a minha faculdade de vida e de rádio, foi na Jovem Pan. Aí, de repente, aí tem outros, por acaso, que acabam parando na USP. Maravilha. Maravilha. Você citou aí, Moisés, algumas Mas sempre coisas. vivendo com samba. Sempre, na vida toda, programando samba. Aliás, eu vou falar uma coisa, eu era metido a cantor também, né? Eu vou ser cantor, eu achava que ia ser um cantor. Eu acabei virando locutor. E não adianta ser, o camarada é um artista multifacetado, eu sempre brinco multicacetado, como diria o Canova, né? Porque você tem que pegar uma coisa só e fazer bem. Ou você é ator, ou é cantor, ou é figurinista, ou alguma coisa que tem que fazer direito, né? Eu optei pelo rádio. Aliás, eu dei mais certo. Eu brinco sempre que tentei ser pastor também, pensei e tal. Já sem igreja, perdeu, como é que é? A igreja perdeu um pastor, né? E mais ainda, a música perdeu um cantor mediano, né? Ridículo, primário, né? E o locutor, e o rádio acabou ganhando um locutor meia boca. E nós ganhamos, não, na minha boca não. Nós ganhamos um programa que nos instruiu, que direcionou muita gente, que semeou uma geração, já que a gente está falando das novas gerações, semeou a nova geração com muita coisa importante, levantando sambas que já estavam esquecidos, nomes, figuras de pessoas que preservavam o nosso samba. Você não esperava para passar? E pensando nisso... Quem manda aqui são os atores. Obrigado por isso. Pensando nisso, quando você fala da questão do corpo, né, de usar instrumentos, de usar os pés para tirar a sonoridade, a gente sabe que o nosso corpo, primeiro, tem uma coisa muito específica, né? Eu tenho um filhote do mundo do balé folclórico de São Paulo, que definiu um projeto dele, um projeto cênico dele, o Hélio Campos, né, dizendo orixá, os deuses que dançam. Né? E é isso que a gente vê na Avenida, né? Algumas comissões de frente que surgiu com uma tessitura, surgiu com um tipo de comportamento, e hoje a gente percebe que a comissão de frente, esses arautos que entram na frente, muitas das vezes eles contam uma história tão gigante que hipnotiza a gente, a partir da entrada da comissão de frente, a gente percebe o que vai ser cantado e contado na Avenida. Como é desenvolver isso? Como é um pouquinho da sua trajetória, por favor, tá? Que eu vou querer saber da sua trajetória, assim, né? Dentro desse mundo da dança da comissão de frente. Como é que é isso?
Então, isso é uma tese, né? É Isso é uma tese. tese. Eu acho que, penso que, já que estamos falando para as novas gerações, a gente não pode esquecer que para ser uma comissão de frente, ela tem que ter um fundamento. O fundamento é uma base, é algo que estrutura, é algo que vai dar alicerce para algo que vai acontecer. Então, talvez esse lugar da comissão de Só vou frente... pedir para você esperar um pouquinho, deixa esse avião passar. Gente, nós estamos do lado do aeroporto, tá? Dessa interrupção, só para o avião. Nenhum deles vai cair aqui. Não vai, não? E a gente não perder essa relação desse alicerce. Então, a comissão de frente, ela aparece no Rio de Janeiro. No Carnaval de São Paulo, ela vai aparecer depois, porque a gente tinha a estrutura de cordão. Mesmo algumas escolas de samba não tinham comissões de frente, elas usavam os balizas, que defendiam os estandartes ou as bandeiras, os pavilhões. Depois que ela se configura. E aí, me parece que é uma estratégia muito interessante do povo preto no Rio, quando fala, vamos colocar pessoas que têm visibilidade na comunidade à frente desses desfiles, como embaixadores desse desfile, apresentando a escola, saudando o público, porque a polícia não vai chegar aqui para bater nessas pessoas. Então, uma primeira configuração de comissão de frente que a gente vai ter vão ser de diretores de escolas de samba e pessoas importantes da comunidade que vão estar lá bem vestidas socialmente. Hoje eu entendo que o movimento afro-americano está influenciando também o movimento do samba. A gente vê figuras muito parecidas, como Cab Calloway, os Nicola Brothers, que estão fazendo cinema lá no final da década de 30, década de 40, o jazz, que vai estar de alguma maneira conversando com o samba aqui, com as pessoas do samba. A gente tem, desculpa aí, só tentando contribuir, fazer mais uma provocação em cima disso. A gente sabe que a comissão de frente foi inventada pelo pai do Candeia. Né? O pai do Candeia é o nosso tema para o próximo carnaval, Carnaval de 2016, a gente vai falar de Candeia. E o pai do Candeia, nesse lugar, exatamente, de evitar que o confronto, ele pegou as pessoas que eram mais respeitadas, né, que eram os compositores, diretores, colocou toda uma roupa elegante que inibia, né, justamente a polícia chegar, a repressão da polícia, colocou os mais velhos. E eles andavam com era um grande paredão, né? Era um grande muro de pessoas que andavam à frente da escola, falando respeito, calma. Que iam abrindo passagem. Abrindo passagem. Essa é a quantidade. Ou abre alas, eu quero passar. Então, assim, a comissão de frente só é uma comissão de frente, você pode ver voando, fazendo coisas circenses, que for, a coisa mais espetacular e espetaculosa que for, mas se ela não apresentar a escola, ela não saudar o público, não é uma comissão de frente. Poderia também dizer uma coisa? Como é que você vê, então, essa tradição da velha guarda desfilar sempre na abertura da escola e o carnaval chamado, entre aspas, moderno, que a velha guarda, antigamente, eu venho correndo atrás dos carros, sem poder andar, já com problemas de locomoção, não é isso? E dá lugar apenas a um espetáculo praticamente teatral, né? Atendendo ao gosto de quem frequenta teatro. Eu acho que no meio do carnaval sou uma pessoa polêmica, porque, na minha opinião, e ano passado eu fiz isso quando eu estava, além da Lava Pés, eu estava em outra agremiação, eu coloquei exatamente o estandarte da velha guarda, da Tom Maior, o estandarte da velha guarda da Tom Maior, à frente da agremiação, no desfile para lançamento dos CDs. Me parece que à medida que a gente foi transformando, eu não gosto de falar de evolução, porque parece que a evolução você sai daqui e vai para lá, né? E que esse lá sempre é algo que você tem que alcançar. Esse é o pensamento da branquitude. O pensamento preto, ele é circular, em outro lugar. Então, essas transformações vão gerando esse quase esquecimento desse fundamento da comissão de frente em detrimento da espetacularidade.
Devido à TV, devido à imprensa, devido à internet, enfim, devido muita gente que está entrando no meio do samba e que não aprende sobre o samba, que não frequenta a quadra, que só vai como coreógrafo, diretor teatral fazer o trabalho, vira as costas e vai embora. Na minha opinião, penso que para esse carnaval que a gente tem hoje, o ideal seria minha velha guarda na frente, abrindo a escola, como comissão de frente, e aí uma segunda comissão com espetáculo. Na minha opinião, os grandes coreógrafos de comissão de frente são aqueles que sabem exatamente colocar o fundamento dentro daquilo que eles propõem enquanto narrativa do espetáculo, introdução do desfile que vai vir. Então, quanto mais você olha e aquilo você fala, nossa, parece que eles estão apresentando, nossa, ele está me saltando. Quanto mais isso estiver amalgamado na criação artística, melhor e maior conhecimento que esse artista que está ali na frente está conduzindo a comissão. Mas o que, infelizmente, que a gente tem visto é que cada vez mais, menos a gente tem os fundamentos na comissão de frente no desfile da escola de samba. A gente também não pode esquecer que o desfile é um produto da escola de samba. Né? O grande carnaval é o que a gente não vê na TV, gente. A gente, nessa trajetória toda, falando sobre o griot, né? Fala sobre o griot. O que significa griot? Griot é aquela figura, em alguns países africanos, que detém história. Ele é uma enciclopédia viva. É ele que detém uma história daquela civilização, história até de personalidades, né? E detém conhecimento até astrofísico de coisas que a gente não alcança, para não limitar o griot, né? Pra gente, é o cara que detém a história daquela civilização, ele que sabe exatamente como surgiu aquela história toda, mas ele também conta a história da civilização, de como o ser humano está aqui presente, né? E então o griot é uma enciclopédia viva, que a partir da oralidade, a partir da memória, ele conta histórias, e o griot tem uma coisa importantíssima, que não sobretudo esses griots de algumas nações africanas, ele tem a melopeia. Existe um jeito de você contar a história, né, que ela vai fixar na cabeça das pessoas, porque ela tem uma melodia específica para ser contada. Ela não é contar uma fábula. Quando você diz oralidade, não é só porque é oral. Não é oralidade, não é contar, sabe, aconteceu uma briga ali. Não é. Então, existe uma melodia proposta, por isso que nem todo mundo é griot. Porque é essa canção que faz com que o griot, essa forma de contar a história, que faz com que as pessoas passem, às vezes, ali o dia inteiro ouvindo a história, e são histórias infinitas, né? E aprendendo coisas. Né? Vai passar depois para os descendentes. Vai passar para as outras pessoas, né, que estão chegando, e até trazem alertas. Os povos doguns, né, por exemplo, hoje em dia a ciência, com os novos computadores, com os novos telescópios, descobriram coisas sobre a estrela, sobre Sírius, né, sobre uma outra estrela que circunda Sírius, e um outro planeta que os povos dogon já contavam essas histórias, né, e hoje é que a ciência conseguiu detectar que existe sim a estrela Sírius, existe uma estrela menor, e existe um planeta que circula. Descobrindo galáxias com milhões de estrelas. Que os povos dogons já falavam sobre isso. Tá? Então, quer dizer, um pouco isso que é ser griot hoje em dia. Só para a gente arrematar um pouco, para não tomar. E aí é bacana a gente pensar que o samba a gente chama o griot de bamba. Exato. Né? São os bambas. Os bambas. Aí, o meu anel de bamba é um bamba. Bamba não é qualquer um. Alguém que tem a questão da experiência que ela tá ali na relação viva da palavra.
que tem a ver com a epistemologia africana e afrodiaspórica. Quando você ouve um bamba contar alguma coisa para você não está só adquirindo a informação, você está recebendo a experiência e a responsabilidade de que aquele conhecimento ele seja disseminado. Então não é só o ouvir. Eu incorporo. Eu gosto disso, sobre a questão da responsabilidade. Esse legado, né, esse legado que é passado, essa missão que é passada, como diz a própria música, né, o meu anel de bamba, né, o bamba é uma figura. Entrego a quem mereça usar. Ele vai entregar a quem merece, e não é todo mundo. E não tem problema. Você pode ser um folião, um simples brincante, uma pessoa que tem uma relação com o samba, está tudo certo. Até porque o samba propriamente dito é uma realidade feita a partir da religiosidade de matriz africana. É impossível ficar parado, né, ouvindo um tambor. É impossível você não se relacionar. Né? Começa com o corpo vai indo na malemolência, vai indo. Quando você vai ver, você está dançando, você está saracoteando de uma forma. O teu corpo responde ao chamado dos tambores. Né? Isso aqui a gente está falando desta festa propriamente dita, que é uma festa de colocar Exu na rua, é o carnaval. Nós estamos falando de carnaval, existem outras vertentes, né, de cultura que vão para a rua para festejar, né, mas o carnaval é uma festa ligada ao candomblé, é uma festa ligada a essa deidade, a esse orixá que é Exu. Então o corpo vai saracotear, o corpo vai frever, que vira frevo também, né, vai de alguma maneira para esse lugar. Tá? Você falou sobre responsabilidade, eu queria pedir aos nossos bambas, os nossos griots e bambas aqui, para deixar um recado específico para essa nova geração que cultua, né, que cultua o samba, que entende que o samba também é uma deidade, que o samba energeticamente é uma deidade. Então, um recado para essa nova geração. Eu vou um recado para essa nova geração, para que vocês deem um recado para essa nova geração aí. Só vou esperar o tempo passar. Esse não pede passagem. Não. Não tem passagem? Só para a torre. Para gravar tem que ser cedo. Vamos lá, gente? Vamos deixar um recadinho? Não, mas isso aqui tá dando. Tá bom. Claro, ótimo. A gente vai editar depois, então. Qual o recado, né, de vocês, griots e bambas do mundo do samba, para essa nova geração que está chegando no universo das escolas de samba? Eita, tese. Bom, então, vai lá. Eu penso que a primeira questão tem muitas coisas para a gente falar. Né? Muitas camadas. Mas como a gente está pensando a escola de samba, o espetáculo, o ciclo da escola de samba, como um lugar que todo mundo deseja estar, inclusive por conta da televisão, da festa, da diversão, a gente não pode esquecer que o desfile é um produto. Ele é aquilo que a nossa comunidade vai produzir. Mas para a gente poder entender o que é essa construção da comunidade, a gente precisa estar dentro da quadra. Quando a gente está dentro da quadra, a gente precisa entender que o fundamento é africano no Brasil. Não é africano no continente africano, mas é africano no Brasil. Como os ancestrais daquela comunidade se articularam, negociaram, para poder colocar as suas bandeiras na rua. Então, esse respeito, não só por essa ancestralidade, mas também uma postura de combate ao racismo, de você entender que existe um racismo que ele não é só biológico, mas que ele é epistêmico, que ele tenta apagar a história das pessoas pretas que começaram no samba, não só no samba, mas no teatro, no cinema, enfim, né? Nas artes, no Brasil, no nosso país, né? E não tentar mudar essa estrutura da escola de samba. Ela é um quilombo onde você é muito bem recebido e que ela ensina gerações e gerações de pessoas, além do desfile da escola de samba,
para mudar para aquilo que são as tendências do mercado, ou da televisão, ou do TikTok, ou da mídia que vai gerar dinheiro, não para a comunidade, mas só para alguns bolsos. E aí, um pouco dentro da fala do Ailton, posso você perguntar, mas essa festa ela não é só de Exu, ela traz um outro chá, que é macamba, se a gente pensar a partir da perspectiva do tombo, que seria a Yansan para os urbanos. E quando essa bandeira, esse pavilhão, esse pedaço mágico de pano, ele está ostentado numa escola de samba, e você tem uma porta-bandeira girando, ela está assumindo a ancestralidade dessa escola de samba. Mas o futuro é ancestral. Então, a gente tem nesse pedaço mágico de pano a figura dos nossos fundadores, dos que aqui estão e dos que aqui virão, para que nunca a gente role esse pavilhão. Considerações aí para essa nova geração? Olha, nós baianos, eu como representante das baianas, eu acho que a única coisa que a gente pede muito, gente, para essa juventude que está aí, é respeito com nós, as mãezinhas do samba, a alma do samba, né? Respeito com nós. Quando você estiver passando ali, não atropela a gente, né? Mantenha pelo menos o respeito com a gente. É isso que a gente pede para essa juventude que está chegando agora. Coisa que a gente não está vendo mais, viu? O pessoal não está respeitando mais as barreiras. Aqui não, viu, presidente? É isso que a gente pede. E esse turbante aqui que nós dois aqui, que é a nossa coroa, é a nossa coroa. Obrigado. Pois é. As baianas fazer. Ainda estamos aqui, né? Ainda estamos aqui. Estamos aqui, mas várias escolas, já ouvi épocas aí, em que se tentou, inclusive, limitar a participação dos baianos, limitar a participação da velha guarda, que só atrapalhava, só atrasava o desfile, assim como fizeram com a utilização de vários instrumentos dentro de uma escola de samba, por eliminando, não, isso aí só atrapalha, isso aqui, ou por ignorância, camarada que é neófito, que chega, então, não, ele não vai entrar em esse instrumento porque não está de acordo, ele inventa lá uma coisa e vai banindo os instrumentos tradicionais e costumes. Isso se chama apagamento das tradições dentro do movimento. Bom, pulando isso aí, eu digo uma coisa, a responsabilidade da escola Lavapés, nesse ano, é muito grande, muito grande. Me preocupa uma coisa, há algum tempo eu estive numa escola de samba na Zona Norte, uma sessão, inclusive de concessão, uma medalha lá ao líder da comunidade, um jovem negro, brilhante e tal, coisa na Iracema, se não me engano, e ele fez um discurso brilhante, montado à mesa, né, da solenidade, tudo dentro da quadra, na Brasilândia. Muito interessante. E ele fala entusiasmado, que a escola estava muito bem, de fato, muito linda, tal, e se Deus quiser, daqui a pouco tempo nós estaremos desfilando. Estaremos desfilando lá no Sambódromo. Aí eu já fiquei preocupado, porque estávamos numa época, então, do início dessa luta, né? Com a UESP, com as suas escolas, chegou a fazer um carnaval falando sobre o resgate realmente do carnaval, foi uma coisa assim, chamada a abolição inacabada, né? Cada escola contando uma história. Bom, que a minha preocupação sempre, na minha visão primária até, eu sempre defendi mais as escolas de periferia, as escolas menores, daí a minha ligação maior com a UESP até, porque não atrai até hoje uma camada da sociedade que não está se lixando para a cultura popular, para a preservação de cultura. E o tema enredo da Vapés esse ano vai falar sobre uma figura muito importante na resistência cultural. Esse homem praticamente viveu e morreu lutando pela defesa da tradição do samba. Ele chegou numa época em que ele fez
ele se juntou com outros bambas, Martinho, Wilson Moreira, Ney Lopes, tal, os bambas de fato do samba. E para ser bamba, não adianta só o camarada da classe média alta chegar, comprar, pagar caro um ingresso ou ajudar a escola de tal maneira, calçar uma roupa branca, botar uma roupa toda branca, se vestir, se fantasiar e não estar investido do espírito, do desfile do espírito da escola. Mas o desafio para a Lavapés, esse ano eu volto a dizer, será, chegando até o sambódromo, a dar continuidade a esse espírito que está levando-a até o sambódromo. E as escolas normalmente chegam no sambódromo para preservar isso aí, eu já começo lá no Rio, falar, estão falando muito sobre tema africano, estão analisando o tema africano, como fazer para trabalhar, precisa trabalhar a cabeça do povo também, dos componentes, para ver a importância do Antônio Candeia Filho. Ele fundou, então, a Escola de Samba Quilombo de Palmares, Escola de Samba Quilombo, no Rio de Janeiro. Um dia eu perguntei a Martinho da Vila, Martinho, compadre, por que é que durou tão pouco a Escola de Samba Quilombo? Ele falou, durou pouco por quê? O pessoal quer sambar na Marquês de Sapucaí, ninguém quer sambar da periferia. Aí Quilombo, mantendo as tradições, a sua montagem toda nas tradições, estão sempre nos grupos inferiores que iam desfilar na Baixada Fluminense. E o povo quer brilho, quer TV, quer a classe média que vem chegando, a alta, quer isso aí. Eu acho que vai ser um grande desafio e para o qual certamente a escola está preparada, está preparado para isso, vai fazer e faz a cabeça dos seus auxiliares também para isso aí, componentes também, que vai ser uma briga difícil. Para chegar, pode ser até menos complicado, menos difícil, pela qualidade de trabalho que está sendo feita, chegar até lá e se manter lá. Haja vista exemplos como Vai-Vai, como Camisa Verde e Branco, ou você entra no jogo, no esquema televisivo, midiático, ou você volta a desfilar lá no Pinheiros, no Butantã, sabe, lá na Vila Matilde, né? Então vai ser um desfile. E espero que a comunidade esteja preparada para enfrentar esse embate e será vencedor assim. O Candeia acabou, claro, não conseguiu, não deu tempo, mas todo mundo foi saindo, abandonaram Quilombo, tal, virou história só e deixou um belíssimo samba enredo de Wilson Moreira e Ney Lopes. Eu espero que a gente tenha continuidade e que as escolas tem escolas do primeiro grupo, né, o grupo especial, batalhando e fazendo coisas nesse sentido também. E a Lavapés, a meu humilde conselho, seria seguir o mesmo caso e fazendo melhor ainda e preservando e mantendo-se a luta, porque dá uma visibilidade maior ainda para as outras entidades. Obrigado, Zé, pelas sábias palavras. Obrigado, Francisca, também pela tua generosidade de estar aqui e falar desse lugar, que é o lugar das baianas. Obrigado, Yasca, uma série de coisas. Você sabe que a minha irmã, né, a sua visão artística e a sua visão também como pessoa que cultua o samba, né, gigante, o respeito e meus agradecimentos. Tem uma coisa importante que eu gostaria de deixar registrada, assim, todos eles falaram de uma coisa muito séria sobre território, e isso aqui é um território. Né? A escola de samba é um quilombo cultural urbano que precisa desse respiro como território. Você vai passar o avião. Ela está passando aqui dentro, né? E aí, gente, quero tirando óculos aqui porque estava no estilo, mas agora quero falar olhando o olhinho de quem está nos vendo ali, né, que vai poder ver no YouTube esse nosso bate-papo aqui. Escola de samba não pode ser um lugar que fica refém só do carnaval, em fazer carnaval. É um lugar para a gente celebrar tudo. Celebrar uma partida, né, de quem nos deixou, celebrar
o nascimento, o batizado, o aniversário de uma baiana. É um lugar para gente ter o direito até do ócio. Fala, cara, eu não consigo descansar aqui em casa. Onde eu vou descansar? Vou lá na escola, pego minha cadeirinha, encosto na parede. A escola é para tudo isso. A escola de samba é um lugar para a gente vivenciar constantemente as nossas pautas, as nossas necessidades de estar um do lado do outro. Essa ferramenta, né, que é o computador, que é a internet, que é o celular, ela vem distanciando a gente da questão física. A questão física, a questão do abraço, a questão... Eu não posso ver uma pessoa... A Iá, quando ela chegou aqui, a Yasca, ela estava de calça branca. Quando ela fala, tem que comprometer o pavilhão, eu preciso de uma saia. Essas coisas você só aprende se você estiver aqui. Você, e eu posso dizer, você, nova geração, só vai aprender algumas coisas a partir desta vivência. Você só vai sentir essa energia, né, pulsante se você vivenciar dentro de uma quadra, se você ou escutar o tambor cantando, né, tocando para que o seu corpo responda. Então é um território que ele precisa ser preenchido de gente. A vivência está aqui, o aprendizado está aqui. Tem duas coisas que foram ditas aqui, eu quero reproduzi-las, né? Primeiro, a gente falou de canções aqui, e eu queria citar uma canção que diz o seguinte: tá legal, eu aceito o argumento, mas não altere o samba tanto assim. Né? Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavaco, um pandeiro e um tamborim. Porque você pode até trazer para um evento ou para alguma coisa um violão, pode trazer uma série de coisas para cá, mas a gente não quer que a gente se distancie do tambor. O tambor é uma deidade africana, o tambor é um orixá. E aí isso vai servir para uma outra pauta quando a gente encontrar. E o teu corpo precisa estar em sinergia com isso. Quando a Iá falou de Matamba, falou da Yansan que gira a partir da porta-bandeira, né, do Ogan Alabê, que está ali junto com ela como mestre Sala, dos Alabês que estão aqui, são figuras de linguagem que vocês só vão entender estando aqui. E a segunda coisa que eu queria falar para todos vocês, né, eu como negro, como um homem negro, um corpo negro em movimento, eu queria dizer o seguinte: quando eu vejo essas críticas, tem muita palavra iorubá, tem muita palavra... Olha, o meu povo foi capaz de aprender o francês, o inglês. Meu povo deu para a humanidade, através de Kemet, Enoque, dos povos egípcios, né, deu para a humanidade a medicina, a aritmética, a navegação para as estrelas. Todo o legado, todo o conhecimento a gente deu para vocês, e a gente ainda tem a capacidade de aprender a língua da branquitude. E vocês não conseguem aprender uma ou outra palavra dita em iorubá? Faça-me o favor, faz um esforçozinho para entrar no jogo. Esse jogo do tambor é da negritude, Então peça a Go, que é licença, e entre, venha somar junto com a gente, tá bom? É isso. Vai ter que somar carregada de axé. É isso, gente. Bora que bora. Quero agradecer imensamente. Um beijo, amor. Um abraço. Isso não tem aí. Esse abraço virtual não existe. Obrigado. Obrigado, Iá. Vem cá, minha baianinha, coisa mais... vai ter arroz doce daqui a pouco. Né? Na hora da festa da fantasia, não vai ter arroz doce. Ô, irmão. Meu Deus do céu, que conhecimento. Estamos chegando. Vamos fazer uma foto aqui. Vou colocar só o pavilhão mais à frente, porque nós estamos aqui por causa desse bebê de 88 anos. Vai sair na foto junto conosco.